Aleluia. Apocalipse 22, 12. Estudo bíblico de hoje é sobre o galardão. Esse é o tema do estudo bíblico de hoje. Diz assim, o versículo de número 12 de Apocalipse 22. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vou repetir. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Pai, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse estudo bíblico de hoje, por esse culto discipulado que o Senhor tem nos permitido fazer todas as quartas-feiras. Pai, ó Deus, fala conosco nessa noite, assim como nós temos expressado a nossa adoração a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar conosco também, nos trazendo mais sabedoria, mais conhecimento de Ti, mais entendimento da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha multiplicar a nossa fé, porque segundo a Tua própria palavra, a fé vem por ouvir, e ouvir a Tua palavra. Então multiplica a nossa fé pelo poder da Tua palavra, compartilha conosco das revelações, dos mistérios escondidos em Ti, Senhor, ó Deus, e continua, Senhor, operando na vida de todos os Teus propósito, no nome santo de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos com a certeza da vitória. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, galardão, essa palavra galardão, ela é muito interessante, porque é uma palavra grega. Uma palavra grega que vem do grego mistóis, né? No grego se fala mistóis, que significa galardão. O que significa isso? Transliterando para a nossa língua portuguesa, significa salário, premiação, recompensa, tanto faz, é a mesma coisa, né? Por quê? Pelo serviço prestado. Então, galardão, na etimologia dessa palavra, para a gente entender melhor, é um salário pelos serviços prestados. Quando você trabalha numa empresa, você presta um serviço para o teu patrão ali o mês todinho, no final do mês ele vai te pagar o quê? O teu salário. Assim é a nossa vida em Cristo. Trabalhar para Jesus também tem salário. Jesus falou: o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim como o nosso patrão aqui na terra paga o nosso salário no final do mês, Jesus também paga o nosso salário quando nós trabalhamos para Ele. Então, galardão é isso, é um salário pelos nossos serviços prestados ao Senhor. Então, galardão é diferente de salvação. Não confunda galardão com salvação. Salvação, ela é algo que nós vamos receber mediante a graça, mediante a fé em Cristo. Ou seja, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação é algo que nós recebemos de Deus pela nossa fé nele. Quando a minha fé é firmada no único e suficiente Salvador Jesus, eu vou ser premiado com a minha salvação naquele grande dia, e que está muito perto, por sinal. Aleluia, os sinais estão todos se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo numa velocidade muito grande, e está muito próximo do arrebatamento da igreja, para que se cumpra a promessa de Jesus. Então, essa salvação que nós vamos receber, mediante a nossa fé em Jesus, ela vem pela graça, a maravilhosa graça, que é outra palavrinha que nos ensina que graça é favor imerecido de Deus para com os homens. Ou seja, Deus faz por nós o que nós não merecemos, mas pela nossa fé nele, ele faz. Quem está entendendo, da glória a Deus? Então, a salvação é gratuita, irmão. Você não tem que pagar nada. É só você depositar a tua fé em Jesus e só nele, e ser fiel a ele, e quando ele voltar, quando ele vier arrebatar a igreja, ele vai te levar com ele, e você vai ser salvo. Infelizmente tem algumas religiões aí, em alguns lugares aí, que estão cobrando para você entrar no céu. Estão cobrando. Tem uma religião aí que você tem que pagar a tal da indulgência. Você tem que pagar a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é para você ter um lugar reservado no céu. Então você chega lá na mão do líder da igreja e paga a chamada indulgência, ele que vai estipular o valor, e você paga, e ele vai dizer para você que o teu lugar no céu já está reservado. Olha só que heresia, né? O
nosso Deus, Ele nos dá a salvação gratuitamente, pela nossa fé nele. Acabou. Agora, o galardão não. O galardão é diferente. O galardão você precisa trabalhar para Jesus aqui na terra, fazer alguma coisa para Ele, em prol do reino dele, para que quando você for salvo, quando você chegar lá no céu, Ele vai te pagar o teu salário, né? Ele vai te dar essa chamada recompensa, que nós conhecemos como galardão, que ninguém sabe o que é na verdade, porque a Bíblia não revela. A Bíblia não diz exatamente o que é, o que será esse galardão. Dinheiro eu sei que não é, porque lá no céu não tem dinheiro, nós seremos seres espirituais. Seres espirituais não precisam de dinheiro. Então, mas eu acredito, né? Como eu sou um estudioso da Bíblia, eu sou um questionador das coisas de Deus, eu acredito que seja uma patente. Porque no céu existe hierarquia. Isso é bíblico. No céu existe Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é uma hierarquia. Depois vem arcanjo, querubim, serafim, anjos. Então, são várias patentes, são várias hierarquias que existem no céu. Então, eu acredito que esse salário, pelo nosso serviço prestado para Deus aqui na terra, vai ser uma patente que nós vamos receber no céu. Ou seja, quem mais trabalha aqui na terra para Jesus, vai ter a patente mais alta lá no céu. É como se você fizesse uma comparação com o militarismo, né? Por exemplo, no exército, o cargo máximo qual é? General, não é isso? General 5 estrelas, sei lá, 6 estrelas. Então, é mais ou menos assim. Então, começa do conscrito, recruta, soldado, cabo, e assim vai embora, até chegar o general. Então, quanto mais você trabalhar aqui para Jesus, maior vai ser a tua patente, o teu galardão lá no céu. Então, eu acredito que seja esse pagamento, esse salário pelo nosso serviço prestado, seja em forma de uma patente. Nós vamos ter uma patente mais graduada lá em cima, se nós trabalharmos mais aqui. Até para se fazer justiça, porque o nosso Deus é justo. Deus é justo, irmão. Ele não vai dar mais para quem trabalhou menos. Não. Ele vai dar mais para quem trabalhou mais. É assim que funciona, né? Então, imagine o galardão de Paulo, um gigante do Evangelho. 13 cartas, só na Bíblia foi Paulo que escreveu. Imagine o galardão de Moisés, o galardão desses homens que trabalharam incessantemente para Jesus, pregaram o seu Evangelho, foram mortos pelo Evangelho, mas não negaram o nome de Jesus. Imagina o galardão desses homens. Aleluia. Então, galardão é isso. Galardão é um salário pelo serviço prestado de cada um de nós aqui na terra. Então, o que nós precisamos fazer se a gente quiser ter galardão no céu? Trabalhar para Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que só vai ser salva, manso. Só vai ser salva. Por quê? Porque a fé dela está firmada em Jesus. Jesus voltou, ela foi salva. Mas não vai ter galardão nenhum. Sabe por quê? Porque ela não faz nada para Jesus. Ela não prega nem para o parente dela o Evangelho. Ela não fala de Jesus nem para o vizinho dela. Ela não estende a mão para ajudar ninguém. Mas ela tem a fé dela em Cristo. Vai ser salva, mas não tem galardão. Se for realmente uma patente, vai ser um conscrito lá no céu. Nem soldado vai ser. Só um minuto, pastor. Vou usar a pregação agora em meu favor. Fui atrás dos homens aqui. Aí, ó. É isso aí, glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Você já é um grande evangelista. Evangelista é aquele que ganha as almas lá e traz para a igreja. Fui lá buscar em casa. Você já está sendo um grande evangelista do Senhor, né? Então, irmãos, então se nós realmente quisermos ter galardão no céu, nós precisamos trabalhar para Jesus aqui na terra. É verdade. Né? Não é só pregar o evangelho, dar bons testemunhos, viver os princípios que ele tem estabelecido para nós, para que a gente possa também ter galardão no céu, né, irmãos? Aleluia. Se você pode ser salvo e ainda receber galardão, por que não? O que você prefere? Só ser salvo ou ser salvo e receber galardão? Se a gente pode receber algo a mais, por que não? Só que para nós recebermos esse algo a mais,
que nos é prometido pelo Senhor, nós precisamos trabalhar para Ele aqui na terra. Porque depois que morreu já era, zera tudo. O trabalho tem que ser feito agora, enquanto você está com vida, enquanto você está com saúde, enquanto tem vidas morrendo lá fora. Você precisa trabalhar para Jesus, né? De alguma forma, irmão. Tem várias formas, nós vamos ver aqui algumas formas que nós podemos trabalhar para Jesus, para a gente acumular galardão, né? Acumular galardão. Então eu quero ler com vocês aí, vamos começar lendo aí alguns textos bíblicos, para a gente poder entender melhor essa questão, né? Primeiro eu quero ir lá em Gênesis com você, primeiro livro da Bíblia, vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, não tem errada. Gênesis 15, 1. Vamos ver o que o Senhor falou para Abraão. Glória a Deus. Gênesis capítulo número 15, versículo de número 1 somente. Aleluia. Amém ou não amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que o Senhor falou para Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo a ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Oh glória, aleluia. Então olha só, o que nós falamos aqui? Que a palavra galardão é um salário pelos nossos serviços prestados a Deus. Então Deus, quando Ele se apresenta para Abraão, numa das vezes que Ele se apresenta para falar com Abraão, Ele fala para Abraão que ele era o escudo de Abraão e o grandíssimo galardão de Abraão. Ou seja, então a primeira coisa que nós precisamos entender dentro dessa premiação que nós vamos receber do Senhor lá no céu, chamado galardão, é que antes de qualquer outra premiação, Deus é o nosso maior galardão. A nossa maior premiação é estar com Deus na glória, estar com o Senhor no céu. Essa é a nossa maior premiação. Essa é a nossa maior. Por isso que ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um galardão para você aqui no céu, Abraão. Eu tenho um salário para te pagar aqui no céu por todo o teu trabalho que você fez para mim aí na terra. Mas eu já quero te adiantar que eu sou o teu maior galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Então, o nosso maior galardão sempre vai ser o nosso Deus. O nosso Deus sempre vai ser a melhor coisa que nós possamos receber na vida. Melhor do que prata, do que ouro, do que qualquer prazer que essa vida possa nos dar. Deus sempre vai ser a melhor coisa. E tem que ser sempre a primeira coisa, né, na nossa vida. Deus não aceita, irmãos, segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é primeiro ou ele não é. Ou ele é primeiro ou ele não é. Nós precisamos entender isso. Isso é um princípio que Deus exige de nós, para que nós possamos realmente ser filhos amados dele e possamos nos relacionar com ele como nosso pai, né? Então nós precisamos priorizar Deus em tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando Deus deu um filho para Abraão, chamado Isaac, a mulher de Abraão não podia gerar, ela era estéril, Sara era estéril. Mas Deus falou: vou te dar um filho, Abraão, fica tranquilo, só espera, vou te dar um filho. O que Deus fez? Deus esperou Abraão envelhecer, esperou Sara envelhecer, esperou eles perder o costume de vida conjugal, marital. Abraão com 100 anos, Sara com 90. Ou seja, Deus propositalmente esperou acabar toda a possibilidade física e humana de Abraão e Sara, para ele poder fazer um filho, gerar um filho no ventre de Sara através de Abraão. Olha só como é que Deus trabalha. Deus não trabalha na nossa ótica, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, ou do jeito que a gente quer impor Deus a trabalhar. Não. Deus trabalha do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós costumamos dizer que Ele complica, descomplica, depois Ele explica
porque ele complicou. Oh, glória, aleluia. Então, Deus, Abraão, na linguagem popular, Abraão já não tinha mais a virilidade de um homem para ter relação com a mulher dele. Sara já estava com o ventre já amortecido, não tinha condição nenhuma de gerar mais. E aí o que Deus fez? Deus ressuscitou a virilidade dos dois. Abraão com 100, Sara com 90. E eles coabitaram. E ali Sara engravidou e nasceu Isaac. Deus quebrou todo o prognóstico humano. Se é nos dias de hoje, os médicos iam ficar assim, ó. Como isso pode acontecer? Ia começar a fazer biópsia, fazer pesquisa daqui e dali para entender como que isso... ia fazer um monte de coisa, mas não ia conseguir entender nunca. Porque o milagre de Deus não tem explicação. Aleluia! O homem vai procurar sinais, vai procurar forma de entender o milagre de Deus, mas não tem como se entender. Milagre é milagre. Milagre é milagre. Então Deus foi lá, deu Isaac de presente para Abraão, quando não havia mais possibilidade humana nenhuma dos dois gerar um filho. Né? Então, e aí o que aconteceu? Abraão, que era um construtor de altares, que naquela época se formava altares, pegava um bode, um cabrito, colocava lá, matava, sacrificava, queimava e oferecia em sacrifício para Deus. Naquela época era tudo na base do simbolismo. Hoje não, hoje na graça acabou isso. Jesus foi o Cordeiro Imaculado que cumpriu toda a lei para nos dar a liberdade plena. Então hoje não precisa mais disso. Hoje você só abrir a tua boca e glorificar Deus. Você já está exaltando Deus, já está glorificando o nome do Senhor. Então, mas naquela época era assim. Então Abraão, que sempre construiu altares e oferecia sacrifício a Deus, agora que Isaac nasceu, ele só tinha olhos para Isaac. Meu filho para cá, meu filho para lá, meu filho para cá, meu filho para lá. Aí o que Deus fez? Eu posso imaginar o sujo, né, o nosso adversário, fazendo como fez com Jó, indo lá nas regiões celestiais e falando para Deus: ô Todo-Poderoso, né, porque ele não pode mais entrar lá, ele foi expulso de lá, né? Mas ele pode ir até as regiões celestiais. Ô Todo-Poderoso, olha lá, enquanto Abraão não tinha filho, ele vivia oferecendo sacrifício para ti, ele vivia te adorando, ele vivia te exaltando. Agora que tu deu um filho para ele só tem olhos por filho e se esqueceu do Senhor. Aí Deus, para envergonhar o diabo, Deus foi lá e apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva para o Monte Moriá e vai lá e mata ele e sacrifica ele para mim. Imagina isso. Abraão endoidou. Abraão ficou desesperado. E agora? Lutei tanto para ter esse filho, e agora que ele me dá o filho e quer que eu mate? Mas Abraão era um adorador por excelência. Deus sempre esteve em primeiro lugar no coração de Abraão. Ainda que o acusador da nossa alma tivesse acusado ele, porque ele faz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um verdadeiro acusador. A palavra Satanás significa acusador, opositor. Ele veio para isso. Ainda que Satanás tenha acusado ele de ter colocado Isaac em primeiro lugar no coração dele e jogado Deus para escanteio, Deus ainda continuava em primeiro lugar no coração de Abraão. Abraão, mesmo contra a vontade dele, ele pega o filho, prepara a lenha para a fogueira do altar, pega o filho, acorda de madrugada e parte para o Monte Moriá para matar o filho. Ele prepara o altar, coloca as lenhas, prepara já para acender o fogo, pega o menino, amarra o menino, coloca o menino deitado em cima do altar, pega o punhal. Quando ele vai matar o garoto, Deus fala: Abraão, não faça isso. Agora eu sei. Aleluia! Agora eu sei que o teu coração está em mim. Glória a Jesus! Na verdade, Deus sempre soube, né? Aleluia! Mas ali Deus precisava envergonhar o acusador da alma de Abraão, que era o diabo. E aí Deus fez aparecer um cordeiro no meio do mato, amarrado ainda por cima. Falou: Abraão, olha lá o cordeiro para o sacrifício, pega ele e sacrifica no lugar do teu filho. Abraão, imagine Abraão, e ali vem, pegou, desamarrou o menino, tirou, pegou o cordeiro, botou no lugar do menino, sacrificou o cordeiro e ofereceu sacrifícios ao Senhor. E o diabo foi envergonhado na vida de Abraão. Aleluia. Então, Deus
ele não aceita segundo lugar no nosso coração. Ele é primeiro, ele não é, irmão. Quando Satanás acusou Abraão de ter colocado Deus para segundo plano, Deus foi lá e provou Abraão, e Abraão passou na prova. Abraão provou para Deus que o coração, que Deus ainda estava em primeiro lugar no coração dele. Aleluia! Então assim que Deus quer você, quer a mim, quer a todos nós, que Ele seja a primícia da nossa vida. A primícia. Sabe o que acontece? O ser humano hoje está trocando tudo por Deus. Tudo é mais importante do que Deus. É verdade. Tudo. Hoje tem um jogo do Flamengo, não vou para a igreja. Hoje tem um aniversário de fulano, não vou para a igreja. Hoje tem não sei o que, não vou para a igreja. Olha, tudo está tomando o lugar de Deus. Não pode ser tomado por ninguém nem por nada. O teu momento com Deus não pode ser trocado. A Bíblia diz que Davi orava 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. José orava 3 vezes por dia. Jesus orava 3 vezes por dia. Olha só, estou te falando vários homens da Bíblia. Olha o costume dele. Só para você ter uma ideia, Daniel era um dos presidentes, aleluia, né, que acompanhou ali o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, rei Dário. Daniel acompanhou o reinado desses reis todos. E ele era um dos presidentes, um dos principais homens daquele reinado. E Daniel era responsável, só ele, por 40 províncias. É como se fosse nos dias de hoje, para vocês entenderem o que eu estou falando, tomar conta de 40 bairros. Porque Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, do rei Dario, eles eram responsáveis por 120 províncias. 120 regiões estavam sob domínio, sob o comando do reinado de Nabucodonosor e dos seus sucessores. E como ele tinha 3 presidentes, Daniel era um dos 3. Então cada um governava 40 províncias. Agora eu te pergunto, você cuidar de 40 bairros, vamos botar aí, para não dizer cidade, que é muito grande, você tomar conta de 40 bairros, ser responsável em cuidar do bem-estar da população de 40 bairros, e você ainda ter tempo para 3 vezes por dia você dobrar o teu joelho e tirar um momento de conversa com o teu Deus. Daniel fazia isso. Davi fazia isso. Davi era rei. Aleluia. Jesus fazia isso. Esses homens, eles entendiam que os momentos deles com Deus não podia ser trocado nem substituído por nada e nem por ninguém. Então, entende isso aqui. Abraão, ele provou para Deus que Deus ainda estava em primeiro lugar na vida dele. Agora chegou a vez de eu e você provar para Deus que Ele também é primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia vai dizer, na pescaria que nós falamos aqui no início, na pescaria de Pedro, que depois que Jesus opera aquele milagre na vida deles, eles foram para o mar pescar, passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, voltaram frustrados. Jesus agora vai ao encontro deles e fala, volta para o mar de novo com o barco. Mas Jesus, volta para o mar de novo. Sob a palavra de Jesus, eles voltam para o mar de novo. Jesus falou, agora joga a rede. Eles jogaram a rede, veio peixe de tudo que é lugar, entrou na rede deles. Foi tanto peixe que quase o barco afundou, tiveram que dividir. Agora eles voltam para o porto, atraca o barco. Sabe o que o texto vai dizer? Lucas 5, depois você lê. Aleluia. O texto vai dizer que quando eles atracaram o barco, Jesus saiu do barco e foi embora. Sabe o que eles fizeram? Largaram tudo e foram atrás de Jesus. Meu amado, entende isso aqui? Isso aqui é coisa de louco. Isso é só para quem tem muita fé
em Jesus. Primeiro, eles não pegaram nada, depois pegaram tudo que tinha direito, mais um pouco. Foi a maior pescaria da vida daqueles homens. Eu me arrisco a dizer que Jesus deu para aqueles homens ali a independência financeira. Não sei se eu estou pegando pesado, mas era tanto peixe que veio no barco deles, tanto peixe, que se eles fossem vender como eles viviam da pesca, eles eram vendedores de peixe, eles iam botar tanto dinheiro no bolso, que talvez desse para resolver a vida financeira deles, de repente não para o resto da vida, que é muita coisa, mas pelo menos por um bom tempo. Pelo bom tempo, irmãos. Eles iam ficar com boi na sombra, vão ficar um mês sem ir para o mar pescar, porque entrou muito dinheiro. Mas sabe o que eles fizeram? O texto diz que eles atracam o barco. Jesus sai do barco e vai embora. Eles largam tudo e vão atrás de Jesus. O texto diz: e largaram tudo e foram atrás de Jesus. Largaram o barco, largaram os peixes que estavam dentro do barco, largaram tudo, irmão, e foram atrás de Jesus. Sabe o que aqueles homens estavam declarando? Meu amado, depois do que Jesus fez por nós, aleluia, eu não quero mais largar ele não. Ele é o meu precioso galardão. Ele é mais importante para mim do que qualquer riqueza que eu possa conquistar nessa terra. Eu não quero saber mais de barco, não quero saber de peixe. Quem quiser, pega aí, entra no meu barco, pega aí. Eu vou atrás daquele que pode me dar tudo. Oh glória, aleluia, oh glória. Eu não sei se tu está entendendo, meu amado. Então, quando Deus está dizendo aqui para Abraão que ele é o grandíssimo galardão de Abraão, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho galardão para vocês aqui no céu. Vocês precisam trabalhar para mim lá na terra. Só que é o seguinte, já vou logo dizendo que qualquer galardão que eu der para vocês, qualquer premiação, qualquer salário que eu pagar para vocês, nada disso vai ser maior do que eu. Porque eu sou o grandíssimo galardão de vocês. Porque foi eu que criei vocês, eu que formei vocês, eu que ajudei vocês, eu que capacitei vocês. Tudo é para a glória de Deus, irmão. O homem não tem, na verdade, o homem não tem mérito de nada. Na graça, nós entendemos isso. Essa doutrina de meritocracia não existe. Não existe. No reino de Deus não existe. Por mais que você seja um cara estudioso, esforçado, dedicado, habilidoso, não importa. Mas se Deus não te der saúde e vida, você não conquista nada. Então o mérito todo é dele. Eu vejo pessoas arrogantes batendo no peito, dizendo: eu cheguei onde eu cheguei porque eu estudei muito, ralei muito. Beleza, mas se Deus não te der saúde? E se Deus não te desse a tua vida que tu tem, que o espírito de vida que está em você, é Ele que te dá. Então, na verdade, o mérito é todo dele. Né? O mérito todo é de Deus. Então, nunca, irmãos, por mais que você chegue num patamar alto, por mais que você vire presidente da república, nunca tente se vangloriar a si mesmo. Não transfira a glória para quem é de direito. Senhor, se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor é que me deu essa condição de eu chegar até aqui. Tudo bem, eu estudei, eu me esforcei, eu corri atrás, tá? Mas só cheguei porque o Senhor me fez chegar. Aleluia, porque o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu força, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu disposição, o Senhor me deu vida. Só cheguei porque o Senhor me fez chegar. Amém, glória a Deus. Então a glória é de Deus, irmão. Então, o galardão que o Senhor tem para nós vai ser mediante a nossa obra, o nosso esforço, a nossa dedicação em trabalhar para Ele, em fazer a diferença para Ele aqui na terra. Mas Ele sempre vai ser o nosso maior galardão acima de qualquer coisa. Então isso é muito importante a gente frisar isso. Vamos abrir aqui agora para a gente ver algumas coisas. Bom, se galardão é o salário pelo serviço prestado, mediante a nossa obra para Deus aqui na terra, então nós precisamos saber que obras são essas. Então nós vamos ver aqui algumas coisas para a gente entender melhor. Abre aí em Marcos, capítulo 9, versículo 41. Marcos 9, 41. Nos evangelhos. Os evangelhos ficam aí mais ou menos
Depois da metade da Bíblia aí, começa os evangelhos. Marcos 9:41. Os irmãos precisaram de ajuda aí, é só falar, tá? Para achar. Marcos 9:41. Só para a gente ver mais uma palavrinha aqui falando de galardão. Marcos 9:41. Depois de Mateus. Aleluia. O Novo Testamento. Isso. Depois de Mateus. Marcos 9:41. Amém ou amém? Marcos 9:41. Diz assim: porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ô glória, vou repetir. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, olha, todos aqueles que são discípulos dele e que dá um copo de água para quem quer que seja, já começa a ter direito ao galardão. O galardão é a obra que a gente faz de Deus aqui na terra. Então, quando você atende a necessidade, dá um copo d'água para alguém, irmãos, é atender a necessidade de alguém. Isso é trabalho para Deus. Você está trabalhando para Deus quando você estende a tua mão para ajudar alguém que está precisando de alguma coisa, seja o que for. Jesus citou aqui um copo d'água. Ele quis citar coisas simples para a gente entender que ele valoriza até mesmo o trabalho simples. Então ele citou aqui um copo d'água. Mas pode ser um prato de comida, pode ser um dinheiro para comprar um bujão de gás, pode ser umas compras que você faz para alguém, uma cesta básica, pode ser qualquer coisa, pode ser você socorrer alguém que está precisando de um socorro. Tudo isso são trabalhos, por quê? Porque você está se dedicando em servir ao próximo. E o maior trabalho para Deus, irmãos, o maior trabalho que nós possamos fazer para Deus aqui na terra, sempre vai ser em prol de servir ao próximo. Por quê? Porque esse é o mandamento que o Senhor deixou para nós. Eu já falei isso aqui, vou falar outras vezes para vocês entenderem. Na velha aliança, na lei de Moisés, eram 613 mandamentos. 613. Era impossível nós, seres pecadores, cheios de falha, cheios de erro, cumprir 613 mandamentos. Era impossível. Por isso que Jesus veio em carne, o Deus Altíssimo se encarnou na forma de um homem igual a eu e você, cumpriu 613 mandamentos por mim e por você e nos deu um. Dos 613, Jesus transformou em apenas um. Hoje você não precisa cumprir 613 mandamentos, hoje você só precisa cumprir um. E dentro desse um mandamento, tem todos os atributos, né, de servir ao próximo que ele tem nos ensinado nas Escrituras. Eu quero que vocês leiam esse versículo comigo, porque ainda tem gente que tem dúvida disso. Vamos ler primeiro o que Jesus falou em João 13:34. João 13:34. Lucas, Marcos, Lucas. João 13:34. Glória a Deus. Eu gosto de mostrar sempre na palavra para não ter dúvida, porque infelizmente ainda tem gente aí querendo cumprir 613 mandamentos, quando na verdade só precisa cumprir um. João 13, versículo 34. Só um minuto, pastor. Amém, estou esperando, fica tranquilo. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34.
Isso. Glória a Deus. João 13, 34. Amém? Todos acharam? Então olha o que diz, olha. Um novo mandamento que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a primeira coisa que Jesus está passando para nós, olha, ele está dizendo assim, ó, um novo mandamento vos dou. Se ele está dizendo que está nos dando um novo, é porque o outro se tornou velho, não serve mais, foi abirrogado para nós. Jesus abirrogou para nós, ele cumpriu para abirrogar para nós, porque não serve. 613 mandamentos da lei de Moisés não serve mais. Agora ele está dizendo, um novo eu te dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pode falar, moça. Me pintou uma dúvida aqui agora. Sim. Fala 613, não eram 10? Não, eram 613. 10 é que foi dado naquele período ali, porque Deus foi dando mandamento aos poucos. Ele deu 10 ali num período, na beira do monte, depois deu mais alguns mais adiante. Ele foi dando, né, por parte. Juntando tudo, eram 613 mandamentos. Entendeu? E engraçado que Deus, ele faz tudo de forma assim, cronológica, de forma pensada, né? Porque Deus não faz nada assim sem estar de uma forma pensada. Por que 613 mandamentos? Porque ele vai dizer aqui, ó, eu até escrevi aqui para mim não me esquecer, ó. A lei mosaica consistia em 613 mandamentos a serem cumpridos, 248 afirmativas que correspondia aos membros do corpo, e também 365 negativas que correspondiam aos dias do ano. Ou seja, 348 mandamentos correspondia ao número de ossos que uma pessoa na fase adulta tem no corpo, e 365 correspondente ao número de dias do ano. O ano tem 365 dias. Então, somando 248 com 365, dá 613. Então, tudo cronologicamente. Agora, bota lá em Gálatas para a gente entender melhor isso aí. Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Vai passando aí, está nos evangelhos, vai indo lá para frente, como se fosse em direção ao Apocalipse, em direção ao final da Bíblia. Estava em João, vai passando que você vai sair em Gálatas. João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Depois de Coríntios. Gálatas 5, versículo 14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5. Achou aí, minhas irmãs? Deixa eu ver aqui. É isso, Gálatas 5, aqui 14 deve estar por aqui. Vê aí. Isso aí. E depois de Coríntios. Não é aqui. Aqui é Marcos, Atos, Coríntios, depois de Coríntios. Gálatas é depois de Coríntios. Gálatas 5,14. Aqui o apóstolo Paulo agora vai endossar o que Jesus nos trouxe, esse novo mandamento que Jesus nos trouxe. Paulo vai endossar, encerrar a questão. Vamos lá. Gálatas 5,14. Olha o que Paulo vai falar para nós, né? Através da igreja de Gálatas. Ele diz assim, ó: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Então hoje é só você amar o teu próximo
que você cumpriu toda a lei de Deus. Mas pastor, mas e o grande mandamento que diz que nós temos que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas? Quando você ama o teu próximo, você já está amando a Deus. Por quê? João vai dizer o seguinte: se você não ama o teu irmão que você está vendo, como que você vai conseguir amar Deus que tu não vê? O que significa isso? Então significa que se eu amo meu irmão que eu estou vendo, é porque eu já amo a Deus que não estou vendo. Está entendendo? Então, todo mandamento está no amor ao próximo. O que Jesus acabou de falar para nós aqui atrás, que nós lemos agora? Se alguém dá um copo d'água a qualquer um desses pequeninos, em meu nome, está dando para quem? Para mim, disse ele. Então, se eu ajudo aqui as minhas irmãs aqui com qualquer coisa, se eu ajudo elas, eu estou ajudando a Jesus. Se eu dou um copo d'água aqui para o Guilherme agora, eu estou dando um copo d'água para Jesus. Então, por isso que Deus pegou todo aquele monte de mandamento que o homem não tinha condições de cumprir, pegou tudo, ele cumpriu, foi lá e cumpriu, por isso que ele veio em carne, cumprir toda a lei. Aí ele vai dizer em quem? Mateus 5,17, ele vai dizer o quê? Eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumpri-la. Então ele cumpriu. Mas depois que ele cumpre toda a lei, ele fala: agora para vocês eu deixo só um mandamento. Porque aqueles 613 eu cumpri por vocês. Agora para vocês só vou dar um. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Amou o teu próximo como a ti mesmo, você já está amando a Deus. Você já está amando a todos. Você já está cumprindo os mandamentos de Deus. E quem ama o seu próximo como a ti mesmo, aí é que entra os fundamentos. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar ele, eu não vou matar ele, eu não vou cobiçar a mulher dele, eu não vou trair ele, eu não vou fazer nada de ruim contra ele. Quem está entendendo a glória dele? Então, só que hoje, infelizmente, irmãos, o que acontece? As pessoas, por não estudar a Bíblia, por não tomar posse da graça que nos foi dada, elas ainda estão presas lá na lei de Moisés. Tem gente guardando sábado, irmão, até hoje, misericórdia. Aleluia. Tem gente guardando sábado. Não posso trabalhar dia de sábado, não. O sábado a Bíblia diz que é do Senhor. Sim, é do Senhor. A segunda também é do Senhor. O domingo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Aleluia. Salmo 24, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, os que nela habitam e tudo que nela há. Tudo é do Senhor, nós não temos nada. Tudo é dele, ele que criou tudo. Entendeu? Isso aí, esse fundamento de guardar o sábado, ele realmente existia lá na lei de Moisés. Lá no meio dos 613 mandamentos, um deles significa: guarda o teu sábado. Não podia ninguém trabalhar. Mas hoje, na graça, não. Jesus cumpriu tudo por nós, morreu no Calvário, consumou tudo e nos deixou só um mandamento, que é amar o nosso próximo. Então é por isso que nós, de maneira alguma, irmãos, nós podemos deixar com que sentimentos ruins venham dominar o nosso coração com relação ao próximo. Não podemos, porque senão a gente anula isso aqui, cara. A gente anula isso aqui. Hoje eu vejo pessoas aí, irmãos em Cristo, irmão, com raiva de fulano, com ódio de ciclano, não fala com o pai, não fala com a mãe. Que isso, irmão? Como é que o cara desse quer entrar no céu? Se ele está anulando, o único mandamento que Jesus deixou para nós hoje é esse aqui, e ele está anulando esse. Então como é que ele vai entrar no céu? Se o único mandamento que Jesus deixou para nós, a gente não está cumprindo. Se não cumprir 613, que era muito, beleza, até entendo, era muita coisa. Pô, mas um você tem a obrigação de cumprir, cara. Então não deixa sentimentos. Irmãos, olha só, todo mundo aqui passa luta, passa prova, passa perseguição, passa calúnia, todo mundo. Todo mundo. Minha esposa aí, essa semana aí, os irmãos dela botou ela para baixo de cachorro. A irmã dela, caçula, falou coisas para ela terríveis. Falei para ela: não deixa isso entrar no teu coração, não. Isso é o diabo que está atiçando eles lá para você ficar com ódio deles, com raiva deles, e aí você perde a tua salvação. Ora por
por ele, só ora, entrega na mão de Deus. Senhor, liberta minha irmã, liberta meu irmão, faz a tua obra, abençoa a vida deles. Não deixe esse negócio entrar no teu coração não, porque senão o único mandamento que Jesus deixou para você, você não consegue cumprir. Pastor, qual é o me veio a cabeça agora? Sim. Qual é o capítulo de Gálatas que é em vão a sua fé, se você não, do irmão, se você não considerar o irmão, em vão a sua fé, no Gálatas? Tem vários, pô, tem vários. Ó, quer ver uma coisa? Vou ler um aqui para você. Vou ler um aqui para você. Capítulo 6 mesmo de Gálatas, para a gente não sair daí. Aqui, ó. Capítulo 6 de Gálatas. Vamos ler aqui o versículo 9 e 10. 6, 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. Olha o que diz. Então, ou melhor, como é que é? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos em Cristo, ou doméstico na fé, a mesma coisa. Aleluia. Então, olha só nesse pedacinho aqui, nós já vemos que a importância de você ter um bom relacionamento com o teu próximo, independente de quem ele é. Pode ser o teu maior inimigo, pode ser a pessoa que te odeia, que vive te prejudicando. Não importa, você tem que ter paz com ela. Se ela não quiser ter paz contigo, é problema dela com dela, ela vai se entender com Deus. Mas tu tem que ter paz com ela, para que tu não suje teu coração e anule o único mandamento que Jesus deixou para você, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, mas isso aí é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Você conseguir amar quem te odeia, você conseguir viver bem com quem te quer ver o teu mal, é difícil, mas não é impossível. Por isso Jesus deixou isso aqui. Ele provou para nós que é possível. Ele veio em carne, igual a eu e você. O Deus se fez carne, habitou entre nós, aleluia. Cumpriu tudo para mostrar para mim e para você que é possível quando a gente determina. Não é fácil, mas é possível. Eu sempre costumo falar isso, irmãos. Eu tenho muitas pessoas que não gostam de mim e que fazem de tudo para mim, mas eu tenho meu coração limpo com todas elas. Eu não deixo o sentimento ruim dominar o meu coração por aquela pessoa, mesmo ela me fazendo mal. Não deixo, eu brindo o meu coração. E é isso que a Bíblia ensina. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, já dizia o sábio em Provérbios. Então nós temos que guardar. Quando a Bíblia fala guardar o teu coração, é você blindar ele para sentimentos ruins não entrar nele e te contaminar. Não deixe, irmão. Estão te fazendo mal, ora por ele. Vai para casa, bota o teu joelho no chão lá, Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos, tenha misericórdia dela, liberta ela, abençoa ela. Acabou, esse é o teu papel. Acabou, meu. Daqui a pouco, Deus vai resolver o teu problema, porque quando você entrega na mão de Deus, Ele resolve. Daqui a pouco, aquela mesma pessoa vai vir te pedir desculpa, vai vir te pedir perdão, porque Deus faz isso, Deus quebranta coração. Aleluia. Então, vamos lá, vamos voltar aqui um pouco para o galardão, que a hora se foi, senão a gente foge muito do estudo. Eu já fugi um pouco aqui para tentar trazer um esclarecimento mais amplo para vocês, mas eu não posso fugir muito do tema, senão a gente não termina esse estudo hoje. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, agora, em Mateus 10, do 6 a 8. Vamos lá, vamos voltar para os evangelhos lá. Mateus 10, do 6 a 8. Glória a Deus. Aqui vocês vão ficar fera na Bíblia, irmão. Daqui a pouco vocês vão estar manejando a Bíblia aí de cós salteado. Mateus 10, versículos 6 e 8. Mas de preferência procure as ovelhas perdidas. Aleluia.
Não, isso, calma aí, não cheguei aqui ainda não. Deixa eu ver aqui. Mateus 10. 6. Isso, mas antes, isso aí, é porque a tua tradução é um pouco diferente da minha, mas é a mesma coisa. Vamos lá, todos acharam aí? Mateus 10, do 6 ao 8, diz assim, ó: mas antes, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai a elas, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai aqueles que estiverem enfermos, limpai aqueles que estiverem leprosos, ressuscitai aqueles que estiverem mortos, expulsai os demônios daqueles que estiverem possessos. De graça vocês estão recebendo e de graça vocês também vão dar. Então olha só, isso aqui não é só um princípio de Jesus para a igreja, para nós, discípulos dele, mas é também uma forma de você trabalhar para ele, é um trabalho. Então a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: olha, vai até as pessoas que estão aí leprosas, cura a lepra delas. Ah, pastor, mas como é que é isso? Eu não sou médico para curar a lepra de ninguém. Com a tua oração, com a tua autoridade espiritual. Você tem poder, Jesus te deu poder, eu estou dando para você botar a mão sobre alguém que está leproso e falar assim: lepra, em nome de Jesus, sai desse corpo agora, vai embora, em nome de Jesus, e a pessoa fica curada. É com a autoridade que nós temos, no nome de Jesus. Jesus nos deu esse poder, essa autoridade. Ele falou: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, desfazer toda a obra do diabo. Então tudo aquilo que for ruim na vida de alguém é obra do diabo. Então você tem autoridade para impor as mãos e orar por aquela pessoa, e segundo a tua fé aquela pessoa ficar curada e restaurada. Aí ele vai dizer mais, ó: limpar as lepras dela, curar as enfermidades dela, ressuscitar os mortos. Eu ainda não tive esse privilégio assim, fisicamente, de fazer esse milagre não. Porque a Bíblia, quando fala de morto, fala de dois tipos de morto. Tem um cara que morreu mesmo fisicamente, morreu, está morto. E tem um cara que está morto porque não tem Jesus. São dois tipos de morte, que é a morte espiritual. Então, a morte espiritual, eu já ressuscitei muita gente, porque eu ganhei muitas almas para Jesus e trouxe para Jesus. Esse milagre eu já fiz bastante. Já ganhei muitas almas. Agora, a morte física, eu ainda não consegui ressuscitar nenhum morto fisicamente, não. Mas se Deus me permitir até o final da minha vida, pode ser que eu ressuscite. Ah, não! Ressuscitei. Do testemunho do nosso testemunho do nosso filho. Estava morto ele. Tem um testemunho, é isso mesmo. O que aconteceu? Nós morávamos lá em Santa Cruz, eu estava dirigindo um trabalho lá em Santa Cruz, missionário, eu tive que morar lá, fiquei 5 anos morando em Sepetiba. Ali, depois de Santa Cruz, ali entre Sepetiba e Santa Cruz, ali na faixa ali. No Largo do Arão, o nome do lugar. E o que acontece? Um belo dia, nós fomos fazer um culto no lar de uma senhora que ela pediu para fazer uma oração na casa dela. Essa senhora, ela estava desviada do evangelho 30 anos. Ela já era uma senhora já de idade, ela estava 30 anos desviada do evangelho. E aí, ela pediu para a gente ir lá fazer uma oração na casa dela, uma visita lá na casa dela, e nós fomos lá. Quando a gente começou a orar, quando eu comecei a orar por ela, a casa da mulher estava cheia de demônio, era muito demônio. Quem tem olhos espirituais podia contemplar os demônios saindo assim. Quando eu falei, sai em nome de Jesus, vi um monte de demônios saindo assim da casa da mulher assim. Mas tinha um espírito da morte que há 30 anos acompanhava. E tinha um espírito que ficava acompanhando ela, querendo matar ela. Tinha um espírito da morte querendo matar ela. Ele só não conseguiu porque Deus tinha uma obra na vida daquela mulher ainda. Então Deus não permitiu. E ela via, pastor, porque ela olhava para trás e ela via o... Sabe o que aconteceu? Nós oramos, a mulher foi liberta, aceitou Jesus, foi congregar com a gente na nossa igreja. Mas isso aí é outra história. Mas quando a gente acabou de orar ela, fizemos o apelo, ela aceitou Jesus, beleza, acabou o culto, nós entramos no carro e fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, a gente morava no 2º andar. Então tinha uma escada gigantesca que a gente tinha que subir para a nossa casa. E a gente subiu, o Luquinha era pequenininho ainda, nós subimos, aí minha esposa falou, amor, vou ali na vizinha ali. Não, você tinha ido tomar banho, porque era culto de libertação. Eu ia tomar banho porque tinha culto à noite. Você já estava no banheiro. Eu já ia pro banheiro tomar banho. O meu filho ficou andando na varanda de Velotrol. E ela desceu para pagar o aluguel vizinho. E a Letícia deixou a porta sem querer aberta, ele saiu. Aí o que aconteceu? Ele andando de Velotrol na varanda, ele foi andando em direção à escada, a roda do Velotrol embicou assim, a traseira empinou, irmão, jogou ele lá de cima.
Ele morreu. Essa quebrou. Ele morreu, esse garoto morreu. Só eu e a mãe dele que sabe disso. Ele morreu. Eu estava no banheiro, eu já tinha tirado a camisa. Só escutei ela gritando: "Pai, meu filho!" Aí eu saí do banheiro voado. Do jeito que eu estava, eu saí, me enrolei. Vim correndo: o que houve? O que houve? Era meu filho, tá morto. Ele já estava todo roxo, sem pulsação, sem respiração, sem nada. Não tinha pulsação, não tinha batimento cardíaco, não tinha nada. Eu peguei ele no colo assim. Na hora o Espírito Santo falou assim: ó, o espírito da morte que tu expulsou lá da casa da senhora, que queria matar ela, veio te visitar para matar o teu filho por causa disso. Repreende ele agora. Deus falou comigo na hora. Aí eu peguei com ele no colo e falei assim: espírito da morte, que o Senhor Jesus te repreenda. Solta o meu filho agora. Quando eu falei solta, aí ele voltou. Glória a Deus. Esse menino é um milagre de Deus. E não ficou com uma arranhão. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Então, irmãos, nós temos, voltando para o texto aqui, nós temos essa autoridade, porque está escrito aqui, irmão. Isso é mentira, isso aqui é verdade. Se Jesus está mandando você expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, é porque você tem o poder, autoridade. Você que é discípulo de Jesus, que está com a tua fé firmada, você tem essa autoridade. Você não precisa ser pastor, evangelista, nada disso não. Você só precisa ser cristão. Tua fé só precisa estar firmada em Jesus, acabou. Você tem essa autoridade. Então, o que acontece? Isso daqui é fazer a obra de Deus, é trabalhar para Jesus. E ele vai concluir, vai dizer o seguinte: ó, de graça eu estou dando para vocês, de graça vocês vão passar para os outros. Então já começa por aí. Quando vir alguém, um charlatão, cobrando para orar por você, cobrando para pregar a palavra por você, cobrando para fazer alguma dessas coisas aqui que Jesus mandou dar de graça, você já sabe que é charlatão. É falso profeta. Porque nós não podemos cobrar de ninguém aquilo que o Senhor nos deu de graça e mandou a gente dar de graça. Está entendendo? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Quer falar alguma coisa? Pastor, tem uma igreja aí, que eu não preciso citar o nome, que eles cobram o horário de oração. Então, por exemplo, se você quer 12 horas de oração específica para você e a tua família, é R$50. Se você quer 24 horas de oração para você e tua família, é 100, e assim vai. Então é o tal do horário de oração, só que você paga, né? Você paga, né? Por um valor, né? 50, 100, depende de quanto de horário de oração você quer para você e sua família. E na verdade você não tem nem a prova de que estão orando mesmo, porque você paga, eles falam que está orando, você pagou ali. E vocês veem que, olha só, pagar para as pessoas orar. Eu já vi também alguns que fazem oração online, ao vivo com você. Sim, eu também você faz o Pix. Isso aí. Quando bater o Pix lá, ele vai ver, bateu o Pix lá, aí ele faz a oração com você. Entendeu? Então, são coisas que a gente vê aí que não tem base bíblica nenhuma. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Vamos ver aqui mais um texto aqui para a gente correr. 1 Coríntios 3. Versículo 13, do 13 ao 15. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Isso, 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Depois de Romanos. Glória a Deus. Você achou aí, meu irmão? 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. O varão aqui é bom de Bíblia, hein? Como é que é teu nome mesmo? Diogo? Eu tô aqui só Tu já foi evangélico já, mano? Eu sou. Ou tu é? Aí, glória. Maravilha. É bom de Bíblia. Ele rapidinho, ele vai. Eu tô aqui só observando ele ajudar o varão ali na frente. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Olha o que diz, ó. A obra de cada um, né? A obra, quando fala obra aqui, é trabalho, a mesma coisa. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra de alguém
se a obra que alguém edificou nessa terra permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ô glória! Ou seja, quando nós... O que Paulo está tentando dizer aqui? Paulo está tentando dizer aqui o que Jesus, explicar o que Jesus nos ensinou lá nos evangelhos, quando ele disse que a árvore boa tem que dar fruto bom, mas a árvore mal vai dar fruto mal. Então, na verdade, é o seguinte: tanto aquele que faz uma obra boa, como aquele que faz uma obra ruim, ele está trabalhando, não deixa de trabalhar. Um fez a obra ruim e o outro fez a obra boa. Ambos estão trabalhando. Só que um fez algo bom, o outro fez algo ruim. Então o que vai acontecer? A obra de cada um, ela é provada. Toda a obra que a gente faz para Deus, todo o nosso trabalho para Deus, ele é provado pelo fogo. Deus prova pelo fogo. O fogo significa que purifica, né? Você pega um diamante, quando ele é achado no meio da rocha, ele é uma pedra bruta, sem nada, mas aí ele passa pelo fogo, vai ser lapidado, ele se torna uma pedra preciosa. O ouro é a mesma coisa. O ouro vem cheio de carrapicho, você pega o ouro, passa pelo fogo, ele vai ser lapidado, purificado, vai se tornar uma peça bonita, valiosa. Então, Deus é assim. Deus, ele prova nossas obras no fogo. Então, aquele que fez a obra ruim, quando passar pelo fogo, vai se queimar todo, e a obra vai se desfazer. Mas aquele que fez a obra boa, quando passar pelo fogo, vai permanecer. Porque a obra, quando é boa, o fogo não queima ela permanece. Quem está entendendo, a glória a Deus? Aleluia. Então, meu amado, então significa, então se a obra de cada um, quando passar pelo fogo, permanecer, é porque a obra é boa, esse recebe galardão. Aleluia. Então, o nosso trabalho para Deus, ele vai ser provado. Então, é por isso que nós temos que fazer algo para Deus bom. Porque tem gente que faz de qualquer maneira. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito. Então, nós não podemos fazer. Tudo para Deus tem que ser o melhor. Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: fazei tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer o melhor. Está lavando uma louça na tua casa, lava a louça como se você estivesse lavando a louça da casa de Deus. Aleluia! Lava direito. Está fazendo uma faxina na casa, faz uma faxina como se você estivesse fazendo na casa de Deus, faz direito. Está exercendo o teu trabalho lá, você que trabalha fora, está exercendo a tua função lá dentro da tua empresa lá, seja o melhor funcionário, dá o teu melhor, como se você estivesse trabalhando na casa de Deus. Então, os princípios de Deus é todo assim. Por quê? Porque aquela obra que você está fazendo ali, aquele trabalho que você está fazendo, ele vai passar pelo fogo. E se você fizer de qualquer maneira, ele vai perecer, ele não vai permanecer, e aí você não recebe galardão, porque você fez de qualquer maneira. Mas se você fez da melhor maneira possível, fez o teu melhor, quando o fogo passar para provar ele vai permanecer, você recebe galardão. Então, não é só trabalhar para Jesus, é trabalhar direito. Aleluia. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, já dizia o sábio Eclesiastes, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Ou seja, faz o teu melhor, com garra, com firmeza, tudo. Porque não adianta você só trabalhar para Deus, mas fazer de qualquer maneira, não adianta. E aí você, quando ela for provada, quando a tua obra, aquele trabalho que você fez para Deus for provado pelo fogo, ele vai perecer, ele vai queimar igual palha, porque foi feito de qualquer maneira. Mas se tu fizer direito, quando o fogo provar ele permanece. E aí sim você recebe o teu salário, pelo teu serviço prestado, é o chamado galardão. Vamos ler um texto aqui que é clássico, que eu falei até sobre isso
há pouco tempo nas redes sociais para ensinar as pessoas a discernir em quem que elas devem dar o seu voto. Vamos lá, Mateus 25, a partir do 31. Mateus 25, a partir do 31. Já estamos acabando, já que a hora também já está indo embora. 9h30 a gente acaba. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 em diante. Amém? Vou ler, olha o que diz o texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando de Jesus, Filho do Homem aqui é Jesus, vier em sua glória, e todos os seus anjos junto com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas do seu lado direito, mas os bodes vai para o lado esquerdo. E então o rei lhes dirá aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos que estavam à sua direita lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão fôssemos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também vocês fizeram. Então olha só, aleluia, isso aqui é um trabalho clássico para Deus. É dar de comer a quem precisa de comer, é dar de beber a quem precisa de beber, é vestir quem não tem roupa para se vestir, é fazer uma visita em alguém que está preso, é fazer uma visita em alguém que está internado no hospital. Tudo isso aqui é trabalhar para Jesus. Ele está dizendo: quando vocês fazem isso com qualquer um dos meus pequeninos irmãos, vocês estão fazendo para mim. E isso aqui acumula galardão para mim e para você. Então, você vê que existem vários tipos de trabalho, de formas de você trabalhar para Deus. Você sabia que quando você está honrando o teu pai e a tua mãe, você está trabalhando para Deus? Porque é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe para que vivas muito tempo sobre a face da terra. Aleluia. Então, quando você honra o teu pai e a tua mãe, você está trabalhando para Deus. Glória a Jesus. Porque é um princípio, é um mandamento. Glória a Jesus. Aí Jesus disse: vós, marido, amai as vossas mulheres e se entregar por elas como Cristo se entregou pela igreja. Então, quando o marido, ele ama a sua esposa, ele respeita a sua esposa, ele cuida da sua esposa, ele está trabalhando para Deus. Porque foi isso que Jesus fez conosco, deu a vida por nós. Quando a mulher, vós mulheres, obedeçai aos vossos maridos em tudo no Senhor e sejais submissos a Ele. Então, quando a mulher ela honra o seu marido, ela respeita o seu marido, ela está trabalhando para Deus. Então, tudo relacionado aos princípios que Deus deixou para nós, e quando a gente executa isso, a gente está trabalhando para o Senhor, está fazendo a obra dele. Então, nós precisamos... Olha só, vamos ver esse texto aqui de Lucas. Volta aí, passa aí um pouquinho. Está em Mateus? Passa um pouquinho. Lucas capítulo 10. Isso aqui é um clássico das Escrituras, que é a parábola do bom samaritano. Lucas 10. Aleluia. Lucas 10, a partir do versículo de número 25. Amém? Todos acharam?
Lucas 10, 25. Olha o que diz aí, ó. Vou ler, vocês acompanhem comigo. Lucas 10, a partir do 25. Achou aí, minha irmã? Deixa eu... Deixa eu... Isso, Lucas. Volta lá, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Letícia, prepara um louvor aí, que eu já vou encerrar aqui, você vai louvar. Já deixa preparado ali, em nome de Jesus. Ah não, tem que esperar aqui, só um minutinho. Aleluia. Achou? Lucas 10, a partir do 25. Olha o que diz, vou ler para vocês. Parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças do teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe ele: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse para Jesus: e quem é o meu próximo? Olha a pergunta que ele fez para Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse para ele uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, os quais os roubaram e o espancaram e retiraram tudo que ele tinha, deixando ele quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo também veio um levita, e chegando àquele lugar, vendo aquele homem, passou de largo também. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, aproximou-se dele, cuidou das suas feridas, deitando azeite e vinho nelas, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro daquele lugar, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais ele gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Qual desses 3 homens parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, pois, vai e faz da mesma forma. Aleluia. Então isso aqui é um clássico das Escrituras. Todo mundo sabe que o homem saiu de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. Esse homem já começou errando aí. Por quê? Porque a palavra Jerusalém significa casa de paz, né? E a palavra Jericó, ela significa lugar de contenda, um lugar que foi amaldiçoado por Deus. Deus amaldiçoou Jericó. Lembra das muralhas de Jericó que caiu? Depois que caiu, Deus amaldiçoou aquele lugar. Então ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ou seja, ele já saiu da casa de paz para ir para um lugar de maldição. Já começou errado. E nessa trajetória dele, ele se esbarrou com alguns ladrões. Os ladrões roubaram tudo que ele tinha, deram um pau nele e ele ficou desmaiado no chão. Quando o texto fala que ele estava meio morto, significa que ele estava desmaiado. E aí a Bíblia diz que, passando pelo mesmo caminho, veio um sacerdote. Quem é um sacerdote? O sacerdote era o doutor da lei, da velha aliança. Era o que cuidava do templo de Deus, do sacrifício, da adoração. A Bíblia diz que quando o sacerdote veio, passando pelo caminho, viu o cara desmaiado lá no chão, ele fingiu que nem viu, passou de lado e foi embora. Veio o levita atrás dele, viu o cara também jogar e passou de lado e foi embora. Ou seja, os religiosos, os que conheciam a lei de Moisés, que deveriam ser os primeiros a socorrer o cara, fingiu até que não viu, passou batido. Por isso que religiosidade não presta, irmão. Não seja um religioso, seja um crente. O religioso, a religião, ela te mata. A religião te torna mesquinho. A religião te torna desumano.
Não seja religioso, seja um crente, seja um cristão autêntico. Né? Os religiosos foram os primeiros, pediu que nem estava vendo. Mas havia um bom samaritano. O bom samaritano aqui é a tipologia de Cristo. A Bíblia diz que ele veio passando pelo caminho, quando ele viu o homem, ele foi lá, socorreu o cara, passou azeite e vinho, porque azeite e vinho também servia como remédio para sarar a ferida naquela época, eles usavam, era um remédio para passar nas perebas. Ele passou azeite e vinho na ferida do cara, enrolou ali um pano ali, fez um primeiro socorro, pegou o cara no colo, colocou em cima do cavalo dele, naquela época devia ser burro, jegue, colocou em cima, levou o cara até uma hospedagem, chegou lá, falou, ó, cuida dele, que ele está precisando de ajuda, toma aqui um dinheiro, tá aqui, eu estou viajando, eu estou de viagem, mas quando eu voltar, se tiver gastado mais do que eu estou te dando aqui, eu te pago na volta. Entendeu? Então, esse bom samaritano aqui, que é a tipologia de Cristo, ele representa os sentimentos que há em Jesus Cristo e que tem que haver em cada um de nós. Tem que haver em cada um de nós. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou em Filipenses 2,5? De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse bom samaritano, ele fez um excelente trabalho para Jesus. Ele não só trabalhou para Jesus, ele fez um excelente trabalho. Ele deu o melhor dele. Por quê? Socorreu o cara, prestou os primeiros socorros, passou remédio na ferida, levou para a hospedagem, pagou a hospedagem, ainda falou, se precisar de mais, quando eu voltar de viagem, eu pago o resto. Oh, aleluia. Então, quer receber galardão, meu amado? Aleluia. Trabalha para Jesus, mas trabalha direito. Faz o teu melhor. Se você pode fazer o teu melhor, por que você vai fazer de qualquer maneira? Se você pode dar uma assistência a mais, por que você vai dar uma assistência a menos? Quando eu olho a passagem de Atos 3, o paralítico na Porta Formosa, a Bíblia diz que todos os dias pegavam um homem paralítico e colocavam ele na porta do templo, para ele ficar pedindo esmola. E todo mundo que ia entrar no templo, dava umas molinhas para aquele rapaz. Tum, e entrava no templo. Tum, e entrava no templo. Mas a Bíblia vai dizer que quando veio Pedro e João, Pedro e João veio para ir no templo. Aí aquele mendigo estendeu a mão para Pedro e João pedindo esmola. Pedro e João olhou para aquele homem. Olha para nós. Aquele homem olhou para eles. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Sabe o que eu aprendo aqui? Todo mundo que entrava no templo dava uma esmola para o cara e acabou. No dia seguinte, o cara estava lá de novo pedindo esmola de novo. No outro dia, estava lá de novo. Daqui a um ano, estava lá de novo. Daqui a 2 anos, estava lá de novo. Então, se você fosse um cara que todo dia você ia no templo adorar, todo dia tu ia ter que dar esmola para ele. Mas Pedro e João falaram assim, não, peraí, por que eu vou dar esmola para ele se eu posso fazer mais? Aleluia. Para que eu vou dar esmola se eu posso fazer mais? Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O homem levantou e ficou curado. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia diz que o homem ficou tão feliz, tão alegre, que ele entrou no templo saltitando, glorificando a Deus, meu amado. Nem no templo ele podia entrar, porque era proibido um aleijado entrar no templo naquela época. Não podia. A pessoa que tinha uma deficiência física era considerada imunda, maldita. Não podia entrar no templo de Deus. Aleluia. Mas Jesus, Pedro e João curou aquele homem pelo poder de Jesus. Ele pôde entrar no templo e glorificar a Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo isso aqui, irmão? Eu falei isso outro dia. Se você pode arrumar um emprego para o camarada, o que você vai ficar dando cesta básica para ele? Tu tem um amigo, um parente, um vizinho, seja lá que for, que está precisando de uma cesta, vai estar, mas você tem condições de dar um emprego para o cara, meu. Ou então você tem condições de dar algo que ele possa
ganhar o dinheiro dele. De repente você é uma pessoa bem sucedida, está com dinheiro no banco, está com dinheiro guardado lá. Meu irmão, olha só, vem cá. Eu poderia até te dar uma cesta básica, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu trabalho? O que você sabe fazer? Ah, pastor, eu faço qualquer coisa, eu sou trabalhador, eu sou... Vem cá, se eu for ali agora, no Mercadão de Madureira, se eu for ali comprar uma carrocinha de cachorro-quente para você, resolve o teu problema? Pô, pastor, resolve. Então vai lá no Mercadão, compra uma carrocinha, tá aqui, bota ali na esquina ali, começa a vender teu cachorro-quente, vai. Então, se eu posso fazer mais, por que eu vou ficar fazendo menos? Tá entendendo, irmão? Irmão, isso aqui é evangelho, isso aqui, cara. Isso aqui, nessas balelas que estão pregando aí não, que Deus vai te dar carro, casa própria, Deus pode até te dar isso, mas não é isso que Deus veio nos ensinar não, Deus quer te ensinar a ter a mente dele. Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, e nós só vamos ter a mente de Cristo o dia que a gente andar como ele andou e ter os mesmos sentimentos que houve nele. E é isso que não só vai fazer você viver uma vida de fé nele, mas também vai acumular galardão para você no céu. Oh glória, aleluia, oh glória. Quem quer galardão de Deus aí, levanta a mão, da glória a Deus. Aleluia. Meu amado, que Deus te abençoe com essa palavra, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais ao teu coração, em nome de Jesus.